Você já parou para pensar como estão os riscos aí dentro da sua empresa? Já parou para perceber quantos podem estar escondidos porque são coisas tão pequenas que parecem tão insignificantes e você nem deu importância, como uma quina de um móvel, um fio solto, desencapado, largado pelo chão, aquele equipamento que você insiste que seu funcionário use, mesmo você sabendo que ele já não está em perfeitas condições. Então, lembre-se que esses riscos podem trazer grandes problemas, gerar grandes prejuízos para a sua empresa, como o afastamento dos funcionários por conta de acidente e doença no trabalho. E esses prejuízos vão pesar no seu bolso. Então, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como prevenir e como identificar esses riscos que podem gerar grandes problemas para a sua empresa. O ideal para evitar esse tipo de situação é fazer o gerenciamento dos riscos, identificar, avaliar e agir em cima deles sempre de forma contínua. Ou seja, não é um documento pontual que você elabora, você identifica os riscos e deixa lá guardado dentro da sua gaveta. Com esses riscos levantados, analisados todos os riscos que existem dentro da sua empresa, você precisa elaborar um plano de ação para, como diz o termo, agir de forma a evitar, minimizar problemas que esses riscos possam estar causando. Agir de forma estratégica para ganhar tempo, conseguir resolver o quanto antes e também não ter prejuízo nem financeiro nem à saúde dos seus colaboradores. Imagine a situação, do funcionário que trabalha no local que tem essa máquina barulhenta. Então, com esse excesso de barulho, ao longo do dia, ele pode começar a sentir alguns incômodos e ao longo dos dias ele pode se queixar também de dores de cabeça e isso pode ir se agravando. Começa fraco, depois ele se queixa de dores mais fortes. O que deveria ter sido feito aqui? Primeiramente, era para ter sido prevenido. Então, se você sabia que sua máquina fazia muito barulho, o ideal seria ter buscado meios de eliminar esse ruído. Uma manutenção na máquina, a troca dessa máquina, se possível. Não sendo possível, aqui você pode utilizar meios de isolar essa máquina para abafar o som que ela faz, para evitar que isso alcance as pessoas que trabalham no mesmo ambiente onde ela está. Também não sendo possível, aí já entra o EPI. No caso dessa situação do ruído, seriam os protetores auriculares. Olha como isso poderia ter sido evitado se você prestasse atenção nos riscos do ambiente e evitasse que isso acontecesse, Percebendo que havia um ruído, já buscar meios de resolver esse problema para que ele não se agravasse. É por isso que é importante fazer de tempos em tempos a análise de riscos dentro da sua empresa. E além desses riscos que eu mencionei, mais riscos físicos, tem também os riscos de ordem ergonômica, que não se resume à mobília, Não é só a altura da cadeira, da mesa, de um monitor, também, mas aqui entram muitos outros fatores que você pode estar deixando passar despercebido, nem prestando atenção em como que está funcionando isso aí dentro. Como carregamento e levantamento de peso, se você trabalha com estoque, precisa que o funcionário carregue, faça o descarregamento de um caminhão e leve para o estoque a mercadoria. Então, carregamento e levantamento de peso, organização do trabalho, vou deixar até o link aqui do vídeo que eu falo sobre a organização do trabalho para você entender melhor sobre isso. E também tem a relação com o conforto. O conforto não apenas de uma cadeira acolchoada e tal, mas uma luz, a iluminação tem que estar boa, não pode ser aquela luz muito fraca, um monitor com a luz muito fraca que a pessoa precisa apertar o olho, apurar as vistas dela. Uma temperatura confortável também para a pessoa conseguir trabalhar, se desempenhar, e fazer suas atividades
da melhor forma. Agora imagine a seguinte situação: uma funcionária que trabalha numa cadeira que está meio bamba, né? A cadeira instável, com a luz do monitor fraca, muito fraca, a tela do monitor dela já não está com uma qualidade muito boa, né, de imagem, e ainda no escritório que fica frio. Será mesmo que essa pessoa vai conseguir desenvolver as atividades dela de forma 100%? Eu acho muito difícil e acredito que você também não conseguiria. O que poderíamos fazer aqui, né, diante dessa situação? Como eu já falei, o ideal seria prevenir. Mas não tendo prevenido e começando a receber queixas dessa funcionária, o que se deve fazer é regular a iluminação do monitor. Se é um monitor que ainda regulando a iluminação dele não vai trazer nada de diferente, trocar o monitor. Sim, você vai ter que trocar o equipamento do seu funcionário, porque não está funcionando da forma adequada. Então isso prejudica a saúde dele. Sobre a temperatura, aumenta um pouco a temperatura, deixa um clima mais ameno para as pessoas trabalharem. Se não é possível, se o ambiente realmente é necessário que esteja um pouco mais frio, porque tem muitas máquinas e esquenta e tudo mais, aí você pode oferecer um tipo de agasalho, orientar que os funcionários levem agasalhos para conseguir, né, passar o dia numa temperatura assim tão baixa. Perceba que aqui as condições de trabalho, o ambiente, os equipamentos que precisam se adequar ao colaborador. Não é o seu trabalhador que se adequa às condições de trabalho. Pelo contrário, quando falamos de ergonomia no trabalho, você deve fazer com que tudo que é relacionado, né, ao trabalho que ele vai desenvolver, a atividade, o ritmo, cadência, ambiente, conforto, tudo tem que estar adaptado às condições psicofisiológicas do seu funcionário. A análise e prevenção de riscos não deveria ser só uma obrigação para cumprir o que regulamenta a NR1 e a NR17. Pense como uma forma de cuidar das pessoas que trabalham para você, cuidar da saúde delas e também evitar prejuízos financeiros para a sua empresa. Se você tornar isso cultura da sua empresa, eu te garanto que essas pessoas vão se sentir muito mais valorizadas e dessa forma vão produzir mais, vão se desenvolver melhor e, consequentemente, a sua empresa também vai crescer. Então me conta, tá fazendo o gerenciamento de riscos da forma correta? Espero ter te ajudado aqui hoje. Te convido para se inscrever aqui no canal, porque toda semana tá saindo vídeos como esse, para ajudar você a crescer de forma saudável e cuidando do maior ativo da sua empresa, que é a sua equipe. Tchau, te vejo no próximo vídeo. Até lá!